Nós vamos receber agora, que nós estamos recebendo, é verdade, o Daniel Mahler, que ele é subsecretário da integração do sistema de defesa social. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, que mexe com todos, a questão da lei seca e também sobre a campanha Sou pela Vida, dirijo sem bebida. Bom, Daniel vai explicar. A gente, bom dia, Daniel. Pode chegar até aqui. Bom dia. É um prazer ter aqui no nosso programa. Prazer nosso. Prazer, bom dia. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, prazer. À vontade. A gente sabe o sucesso que tem sido essa lei seca, né? A operação lei seca, e a gente sabe que a cada dia mais o governo tem incrementado e ajustado mesmo o cinto de segurança contra esses infratores. Daniel, o que você pode falar sobre os avanços lá da implantação do projeto e da lei seca para agora nessas mudanças que a gente está tentando colocar e conscientizar ainda mais a população de que é preciso conter o álcool no volante? Antes de você responder, nós queremos servir para você água, chá, ou água, chá não, café, ou suco. Agradeço. Fica à vontade. Tá, Joia, eu agradeço. Primeiro, bom dia aos ouvintes da Rede Super, graça e paz a todos. Amém. Quero primeiro dizer que a campanha se iniciou em 2011. Os países ao redor do mundo, através da Organização das Nações Unidas, fez um estudo onde se comprovou que por ano no mundo morrem 1.300.000 pessoas em razão de acidente de trânsito. Uau. E mais de 50 milhões de pessoas são acidentadas em decorrência do trânsito terrestre, especificamente. E a Organização Mundial das Nações Unidas, preocupada com isso, criou a década de segurança no trânsito. E os países que se interessaram passaram a ser signatários, e o Brasil foi um desses países, 2010, 2020. Minas Gerais, o Brasil obviamente aderiu, e Minas Gerais, por fazer parte da federação, também aderiu, e a campanha se iniciou aqui em 2011 com um propósito claro de reduzir a mortandade no trânsito. Para que se tenha uma ideia, o Brasil hoje ocupa a 5ª posição no mundo em números absolutos, e quando se relativiza, existem alguns estudos, como o CRISP apresenta da Universidade Federal, como sendo o primeiro lugar. Preocupado com isso, o Estado, então, ele tem agido de maneira muito firme. Em 2011 se iniciou a campanha, ela ocorria às quintas, sextas, sábados e domingos, mais especificamente sexta, sábado e domingo, e em razão do sucesso, da redução dos números, essa campanha, em 2012, no segundo semestre, passou a comportar operações diárias aqui na capital. Os números dizem por si. No segundo semestre de 2011, foram 10.000 abordagens a veículos e cerca de 12% com alcoolemia positiva os condutores. No primeiro semestre agora de 2013, foram 30.400 abordagens e menos de 3%. Isso demonstra que o cidadão belo-horizontino, durante esses 2 anos de campanha, ele realmente vem se adequando, vem percebendo a gravidade de se dirigir sob efeito de álcool, a consequência nefasta. Hoje, por exemplo, cerca de 2/3 dos leitos hospitalares ortopédicos, eles são gastos com acidentados de trânsito. Quer dizer, é muita coisa, mais da metade, né? Com cada acidentado, gasta-se algo em torno de $21.000 por indivíduo que se fere no trânsito. Então, o acidente ele não traz consequências apenas para o condutor, que às vezes tem de submeter 1, 2, 10 cirurgias, à família, mas traz uma consequência, uma danosidade social. Sim. Porque dinheiro que poderia ser investido em determinado segmento, como educação e saúde, ele passa a ser investido para tratar de despesas do Agora, trânsito. é claro que essa estatística dos leitos ortopédicos sendo ocupados por acidente de trânsito não fala só de situações causadas por embriaguez, Claro, mas eu presumo que a maioria dos acidentes é causado por embriaguez nesse caso. Bom, o acidente de trânsito, o trânsito diferente de outros segmentos da parte, digamos assim, de ordem jurídica do Estado, o trânsito ele é um tanto quanto difícil de se tratar, porque a gente cuida de comportamento humano. É diferente de matar alguém é crime. Ninguém precisa, a gente cresce desde criança sabendo que matar alguém é crime. Agora, quando você pega um veículo automotor e vamos supor, você quer chegar mais cedo em casa, quer ir para uma festa, um aniversário de criança, um casamento, e vai para um local desse, você não vai com o propósito de pegar o veículo para matar alguém ou para causar um acidente. Você vai para se divertir. Então, as pessoas, quando a gente pensa em trânsito, a gente tem que pensar em mudança, alteração de comportamento. Você quer sair?
você quer se divertir, se você acha que para isso você tem que ingerir bebida alcoólica, estamos num país livre, aí é cada qual com a sua liberdade, sim, queira fazer, mas faça de forma responsável. Que não utilize o veículo como uma forma de autossatisfação, mas sem a responsabilidade que todos nós precisamos de ter. Eu também entendo que quando você ingere bebida alcoólica, isso traz diversos fatores, diversas mudanças no seu corpo que te alteram o seu reflexo, que você está impossibilitado de dirigir. Isso é fato, né? Essa é até, concluindo a resposta à pergunta, o álcool, ele tira o freio que a pessoa tem, a pessoa passa a dirigir com uma velocidade maior, a pessoa, às vezes, em decorrência de uma alteração da capacidade psicomotora, que é de você se orientar no tempo e no espaço, ela passa a entrar em contramão direcional. Então, o álcool, sim, ele é um dos grandes responsáveis pelo acidente de trânsito. Não só o álcool e as substâncias que causam independência física. Mas quando a gente pensa alguém que bebeu e pegou a direção, muitas vezes a gente pensa na pessoa que está completamente embriagada. Mas tem também, eu até acredito que é mais perigoso as pessoas que bebem pouco e acham que podem dirigir. Isso tem algum índice que indica esse tipo de situação? Esse é um grande problema. É a sensação de autossuficiência do ser humano, de eu posso, eu estou bem, eu tenho absoluto controle das minhas ações. O que a legislação brasileira vigente quanto ao trânsito ela impõe é tolerância zero. Hoje você não pode, em hipótese alguma, fazer ingestão de álcool e fazer a condução de veículo automotor. Porque na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você responde por uma infração administrativa que tem uma multa de mais de R$ 1.900. Inclusive, então, o mínimo que se bebe, já há a infração administrativa. Inclusive, a produção está informando aqui, nós temos um VT que foi produzido pelo governo, falando exatamente disso que você está dizendo sobre a intolerância zero. E a gente vai falar um pouco mais, porque desde janeiro desse ano, a lei seca apertou um pouco mais acerca, né, dessa fiscalização. Então, a gente assiste o VT e volta com o subsecretário Daniel Mallard falando sobre o tema. Vamos lá. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Então, a lei seca no Brasil está ainda mais rigorosa desde janeiro desse ano, como nós falamos, né? A presença de apenas 0,05 miligramas já é infração. O novo limite equivale a menos de um copo de cerveja para os desavisados, né? Qualquer coisa acima de 0,05 miligramas de álcool dá uma multa de R$ 1.915,40 para o infrator. O motorista vai ter a sua carteira de habilitação recolhida e ainda perde o direito de dirigir por pelo menos 1 ano. A partir de 0,34 miligramas, além dessas punições que citamos, ele também responde a um processo por crime de trânsito e a pena pode ser de 6 meses a 3 anos de detenção. Quer dizer, o governo criou coragem, né, de realmente tentar coibir ao máximo a situação do abuso do álcool, já que o governo libera propaganda de bebida, o que incentiva bastante o consumo de álcool, né? O governo então está tentando meio que corrigir uma autorização que durante muitos anos acabou criando dependentes viciados no nosso país, não é? Isso. Em verdade, a legislação federal ela vem recrudescendo ano após ano. Essa sistemática de que não se pode dirigir sob influência de álcool, ela já existe há muitos anos. O que ela fez foi, até o final do ano passado, por exemplo, para que uma pessoa fosse denunciada criminalmente pela prática do crime do artigo 306, que é dirigir com a concentração de sangue superior a esse limite informado, essa concentração ela precisava ser tecnicamente demonstrada. Com a alteração ocorrida no final do ano, já agora no início desse ano, não. Se a pessoa se recusar ao teste do etilômetro, né, o vulgo bafômetro, ela, por filmagens, fotografias, constatação pelos agentes de trânsito, policial civil, militar, corpo de bombeiro, BH Trans e guarda municipal, no caso de Belo Horizonte, tudo isso serve como meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.
E o Estado de Minas Gerais, em cumprimento a essa legislação nacional, essa legislação federal, o que ele fez? Incrementa, ele busca ano após ano investir mais nesse setor. Por quê? Porque ele tem por objetivo de diminuir a mortandade. Sim. Por isso que agora, no mês de novembro, ocorreu a expansão para o interior do Estado de Minas Gerais. Hoje, além de Belo Horizonte, 12 novas regiões do Estado de Minas Gerais também estão sujeitas à campanha Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida, com testes realizados no interior, em princípio, aos finais de semana, mas durante as semanas, dependendo da existência ou não de uma festa de grande monta, também os responsáveis locais poderão utilizar. E a gente quer falar, inclusive, sobre esses índices, se tem diminuído realmente o número de mortes, a gente quer falar sobre isso, mas antes a gente vai conferir o que o pessoal nas ruas pensam sobre a lei seca. O povo fala, vamos ver. A lei seca está mais rigorosa, você concorda? Concordo. Tem aumentado um pouco a fiscalização à noite, né? A gente tem visto aí nas ruas. Você acha que o número de acidentes diminuiu com a lei seca? Não, acho que não. Porque não tem fiscalização da lei seca. Eu nunca fui parado na lei seca, pra você ter ideia. E eu trabalho lá com serviço 00:30 e era pra eu pegar e eu não pego. Você acredita que o número de acidentes diminuiu com a lei seca? Não, não acredito. Eu acho que ainda falta fiscalização ainda, o pessoal não respeita, né, a lei ainda. Tanto você anda de madrugada e você não vê uma blitz. Acho que sim, diminuiu sim. Qual conselho você daria para as pessoas que tentam burlar a lei seca? Tomar vergonha na cara e cuidar mais da própria vida, né, e amar o próximo. Uma boa resposta, né? Gostei. Ele respondeu Muito na lata, como diz o ditado, né? Agora, secretário, a gente vê que há uma carência muito grande nesse sentimento de fiscalização que a população precisa. Correto. É claro que eu passando por Belo Horizonte por diversas vezes, Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades, Porto Alegre, cidades que têm investido demais na fiscalização. Mas ainda pode melhorar e muito nisso. Claro. Você tem informações sobre essa questão da fiscalização, da melhora na fiscalização? A gente sabe, por exemplo, que no último feriado, no dia 15 de novembro, nós trouxemos aqui diversos relatos e números, né? Foram muitas mortes, foram, se eu não me engano, mais de 20 mortes aqui perto nas rodovias que cortam Minas Gerais e também muitos acidentados. E muitos desses com a carteira de habilitação apreendida e alguns presos por causa da lei seca. Fala um pouquinho sobre essa questão da fiscalização. Correto. Até só para a gente lembrar, no Enem esse ano o tema foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A gente vê que muitas pessoas têm essa opinião, falta fiscalização e tudo. Então, só para complementar o que o Maurício perguntou. Ok. Eu vou fazer um apanhado geral para a gente depois especificar Belo Horizonte. Minas Gerais é o estado brasileiro que possui a maior malha viária no Brasil. É um estado muito grande, são 853 municípios, o que dificulta... Estado de passagem também, né? Isso. Muitas pessoas cortam Minas Gerais. Exatamente. O que, obviamente, pelo tamanho e pelo quantitativo de malha viária dificulta. E aqui a gente tem que fazer um parênteses porque os trechos federais, por exemplo, a BR-040, que vai para o Rio de Janeiro, a Fernão Dias, que vai para São Paulo, a 381, que vai para Governador Valadares, do Espírito Santo, são trechos em que o poder público estadual, ele não pode, desde que haja um convênio, ele não pode trabalhar nessas áreas, que apresentam uma concentração de acidentes muito grandes. Em regra, essas estatísticas elas são muito embasadas e focadas nas rodovias federais. O que nós ultimamente temos realizado são convênios realmente, ações integradas, onde a Polícia Rodoviária Federal, em alguns momentos, ela participa dependendo do seu contingente. No caso de Minas Gerais, nós tivemos uma opção que foi incrementar Belo Horizonte ou expandir para o interior do estado. Quando a gente pega objetivamente os dados estatísticos, os números que possuímos, a gente percebe que municípios ou regiões como Montes Claros, de Governador Valadares, de Pouso Alegre, de Uberlândia, de Uberaba, Juiz de Fora, apresentam uma concentração de acidentes significativa. Então, em vez de ampliar em Belo Horizonte, como o Rio, por exemplo, são 9 operações diárias, de segunda a segunda, e lá o interior do Rio, ele não tem essa campanha interiorizada. No Rio funciona
A equipe da capital, ela viaja para um interior, uma cidade do interior, e realiza a operação, depois retorna, vai para outra.